Então temos duas questões aqui cobradas pelo governo italiano, muito interessantes, muito específicas, que elas falam sobre regulação da expressão gênica. Por exemplo, como que tem algumas células do teu corpo que produzem a enzima lactase e outras que não produzem? Por que se eu ficar sem ingerir lactose, eu não vou produzir a enzima lactase? Por que isso acontece? Mas aquela primeira pergunta que eu fiz, por que tem células do teu corpo que produzem enzima e outras células que não produzem? Se o material genético é idêntico em todas as células do teu corpo, tirando as células germinativas, supondo que não há mutações e não há mosaicismo, né? Então essas duas questões são bem interessantes. E para poder resolver as duas, que eu vou resolver nesse vídeo, as duas com você, eu vou precisar ensinar um conceito aqui para ti sobre regulação da expressão gênica, tá? Então, quando a gente fala em genes, a gente pode ter um tipo de classificação em dois tipos de genes. Gene regulador, eu estou circulando aqui em vermelho, e gene estrutural. E a diferença de um gene regulador para um gene estrutural é o que este gene produz, tá? E aqui eu não estou nem falando dos genes que não codificam. Também existiria aqui uma outra classificação de genes que não codificam, tá? Mas os genes que não codificam, eles são uma outra coisa, eles servem para, enfim, para outras coisas. Bom, mas vamos lá, vamos falar desses aqui que são os tipos que apareceram nessa questão. Bom, primeiro de tudo, qual que é a diferença deles? O gene regulador, ele vai produzir uma proteína pequena, e essa proteína que ele produz, aqui no caso a gente está produzindo um repressor, mas pode ser também um indutor, é uma proteína regulatória. Como assim é uma proteína regulatória? É uma proteína que ela vai andar livremente até alguma outra região. Eu vou fazer um outro esquema aqui que vai ficar melhor. Se eu tenho um gene regulator, regulatory gene, esse gene regulador ele vai produzir uma proteína pequena. Essa proteína ela vai ser uma proteína regulatória. E ela vai atuar em algum outro gene, ou até no mesmo gene, tá? Fazendo que haja a indução, tá? Vai estimular que esse gene aqui seja transcrito. Ou vai fazer a repressão. Da transcrição desse gene, tá? Então, olha que coisa maluca. O nosso corpo, o nosso organismo, o nosso material genético, ele possui mecanismos de manter o controle das coisas. Se algum sinal químico for mandado para a célula e fizer com que a célula transcreva esse gene regulatório, e traduza, né, esse gene regulatório, enfim, faça a transcrição e tradução, e a gente tem a produção dessa proteína regulatória. Essa proteína regulatória vai entrar no núcleo da célula, e ela vai lá em cima de outro gene atuar sobre outro gene para regular ele. E às vezes, o gene regulatório tem um cromossomo, o gene que ele vai controlar está em outro cromossomo, às vezes eles estão próximos um do outro no mesmo cromossomo, mas isso aqui é muito legal que o nosso corpo tem mecanismos de regular as coisas. Tá? Eu vou dar o exemplo da lactose, que é o mais clássico, porque ele foi um dos primeiros aí descritos. Nesse exercício aqui está sendo cobrado isso. Ele é um bom exemplo para ser dado, mas isso acontece em muitas ocasiões, tá? Enfim, e muitos ainda estão para serem descobertos.
Como que funciona? Vamos pensar que aqui eu tenho um gene regulatório e esse gene regulatório ele vai produzir um repressor, uma proteína que reprime a expressão de outro gene. Esse repressor, ele segue a flechinha aqui verde, ele vai vir em cima de uma região próxima a um gene chamada de operator. O operator seria uma região ali de DNA. Sempre que eu estou olhando para isso que eu vou grifar em amarelo aqui agora, eu estou olhando para uma região aí de uma fita de DNA, tá? Lá dentro do cromossomo. Então eu vou vir nesse operador e essa proteína repressora aqui, ela vai impedir que a RNA polimerase venha aqui e faça a transcrição dos genes estruturais. Olha que interessante. Então, o que seria essa região aqui que eu chamo de operador? É uma região que essa minha proteína repressora produzida pelo gene regulador identifica no DNA. Essa proteína ela tem a capacidade, a habilidade de identificar uma sequência muito específica de DNA. E essa sequência muito específica estaria em um operator, tá? Que é uma região do DNA próxima aos genes estruturais. Gene estrutural é quem produz proteínas funcionais. Eu coloquei proteínas funcionais, proteínas estruturais até eu vou falar. Como assim proteínas estruturais? Bom, por exemplo, a lactase. A lactase é uma proteína estrutural. Ela vai ter uma ação fora da célula. Ela não vai ter uma ação de regular gene. Ela tem uma ação específica. Uma outra proteína estrutural, por exemplo, seria o canal de cloro, CFTR, que é aquele canal que deixa o cloro passar pela membrana celular. Proteínas estruturais são as proteínas que a gente está acostumado a ver, por exemplo, que tem uma função estrutural. Ela não tem a função de regular a expressão gênica, tá? Então, esses genes estruturais, eles vão ser controlados por esses repressores, por esses indutores de expressão gênica, e esses caras aqui, eles são produzidos por outros genes específicos. Olha essa reticência aqui para mostrar que está longe, que não precisa estar perto. No DNA, pode estar até em outro cromossomo. E, enfim, eles encontram essa região aqui que é o operator. Olha que interessante. E aí, se eu tiver um repressor se ligando a um operator, ele vai reprimir a expressão dos genes que estão downstream, que estão depois do operator ali. Bem legal, né? Bom, eu vou apagar um pouco aqui dos rabiscos que foram feitos, tá? Pra gente dar uma olhada aqui juntos nas coisas. Olha só, o que eu preciso que você grave aqui, que, enfim, é bem específico, mas não é tão complicado. Eu vou ter uma região chamada de operon. O operon vai ser a composição daquela região genética que é reconhecida pelo repressor ou pelo indutor, que é o operador, com os genes estruturais regulados pelo que se liga aqui no operador, que está sempre depois, está sempre downstream. Isso tudo junto é o operon, tá? O que eu preciso que você lembre aqui também, a diferença de gene estrutural com gene regulador, ok? Então é isso que eu preciso que você lembre. Nesse nosso desenho aqui, ele parece estar grande, ele parece estar complicado. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um exemplo. E esse exemplo ele tem que ser dividido aqui em duas circunstâncias diferentes. Em uma, eu estou tendo repressão. Vou grifar aqui, repressão é o desenho de cima. E no desenho de baixo, eu estou tendo indução. Tá? Então, até colocar aqui, repression.
E aqui embaixo, induction. Induction do quê? Repression do quê? Da transcrição daqueles genes estruturais que eles geram proteínas que vão ter função na célula, que vão ter função fora da célula, fora do núcleo, tá? Bom, vamos lá. Nesse nosso caso aqui, o nosso gene regulador, ele produz uma proteína repressora. Ó, veja que o nosso gene regulador, ele é transcrito, ou seja, ele vira um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser traduzido pelos ribossomos fora do núcleo, tá? E essa tradução aqui vai gerar o repressor. O repressor é uma proteína que vem e se liga no operador. Se ligando ao operador, o repressor vai reprimir a expressão dos genes estruturais ligados ao operador. Tá. O que acontece? Eu vou dar um exemplo prático aqui agora. O exemplo prático que acontece é com o LAC operon. A gente chama de LAC operon. Esse aqui, na verdade, é o operon do gene da lactase, que é a enzima para digerir lactose. Se você tiver lactose, aqui é um metabólito, vou colocar lactose, é um exemplo. Se você tiver lactose presente dentro da sua célula, o que acontece? Ó? A lactose vai se ligar ao repressor e ela vai inibir o repressor. Quando ela se liga, ela inibe o repressor e aí o repressor não vem mais no operator dele. Ele não vem mais no operator. E se ele não vem mais no operator, ele não vai reprimir a transcrição do gene da lactase. Então, olha só, se você tiver lactose presente no teu corpo, você comeu lá leite, você tomou leite, tem lactose. O que acontece? A lactose vai inibir um repressor e a inibição desse repressor vai permitir que haja aí a indução, que haja a transcrição e tradução da lactase, que é a enzima que vai fazer a digestão da lactose. Olha que interessante. A presença da lactose faz com que eu produza enzima para digeri-la. Caso eu não tenha lactose no meu organismo, caso eu não ingira leite, o meu repressor vai ser sempre produzido e o meu repressor vai estar vindo no operador para inibir a produção de lactase. Eu não preciso de lactase se eu não ingiro lactose, tá? Então esse é o que a gente conhece como o LAC operon, tá? Que ele tem a ver com o gene da lactase. Então na presença de lactose eu inibo o repressor. E aí o repressor não funciona e eu produzo os genes. Eu estou repetindo bastante porque a gente tem que pensar de uma maneira inversa aqui no conceito da lactase. E aí, isso da lactase está aqui. Olha só que interessante, eu tenho o operador. O operador é onde vai vir um repressor. Repressor da produção da lactase, que é a enzima que digere lactose. Esse repressor da lactose ele vem aqui normalmente para inibir a síntese das enzimas do metabolismo da lactose. Só que olha o que acontece, se eu tiver lactose presente no meu corpo, eu vou vir no repressor, vou me ligar ao repressor, a lactose se liga ao repressor e ela inibe o repressor. Se ela inibe o repressor, ela permite que a RNA polimerase venha ao promoter. Lembra lá que tem o promoter? Ó, a RNA polimerase vem no promoter e ela vai andando. Ó, passou pelo operator. Não tem ninguém ali para inibir. Beleza, continua o caminho e vai lá para transcrever os genes da produção da lactase. Bem legal isso aqui, né, gente? Então, até esse esquema aqui da foto, ele tá bem legal que ele mostra também o promoter. O promoter é onde a RNA polimerase identifica que ela tem que vir trabalhar. Se lá no operator eu tiver um repressor, a RNA polimerase não vai poder mais passar. E aí, naquela região do operator, eu bloqueio a ação da RNA polimerase e não produzo a enzima da lactose. Tá? Então, legal esse esquema aqui, traz uma outra perspectiva. E vamos lá. Resolvendo o exercício agora
Na figura é representado um esquema. Ah, eu vou fazer a prova em inglês, não importa. Acompanhe comigo, ó. Na figura é representado um esquema da sequência genética que constitui o lac operon. O que é o lac operon? O lac operon, ele mesmo falou ali, ó. É a sequência genética que regula a produção da lactose nos procariontes. Tá, então isso aqui, enfim, isso aqui é uma coisa dos procariontes. Eu dei o exemplo falando que é na nossa célula ali e tudo mais, mas esse aqui foi descoberto numa bactéria, então a gente representa esse da bactéria, tá? Mas enfim, não importa. Se trata de uma sequência reguladora que determina a produção de lactase. Quando? Quando que vai ser produzida lactase? Essa é a pergunta do exercício. Vai ser produzida lactase quando? Vou pegar aqui um pointer. Vai ser produzida lactase quando eu tiver lactose se ligando ao repressor, fazendo a inibição do repressor, não fazendo o repressor ficar na região do operador grudado, porque ele identifica ela. Então, quando eu inibo ela com a lactose, ele não vem para cá. Fazendo com que a RNA polimerase que veio no promoter possa ir lá para frente para fazer a transcrição das enzimas que fazem a digestão da lactose. Então, a sequência reguladora que determina a produção de lactose. Quando o quê? Quando é presente a lactose no meio de cultura. Então, quando eu tiver lactose, essa sequência reguladora vai determinar a produção de lactase, apenas quando eu tenho lactose presente, tá? Esse exercício aqui, conhecendo esse mecanismo, fica até tranquilo entender que o item B, quando que funciona? Funciona quando eu tenho lactose presente no meio de cultura, ok? Bom, vamos para essa questão 20 aqui, agora em inglês. Ah, mas eu vou fazer a prova em italiano. Não importa, acompanha comigo. Ó, qual das seguintes frases sobre mutações no genoma mitocondrial estão corretas? Bom, lembrando, a mitocôndria tem duas membranas e lá ela é como se fosse uma bactériazinha, ela tem o seu próprio material genético. Vou colocar aqui um material circular de DNA. Então, se eu tiver mutação aqui no material genético da mitocôndria, lembrando, esse material genético da mitocôndria, ele produz aí coisas para a mitocôndria, principalmente. Ele vai produzir algumas enzimas que vão fazer a respiração celular, que vão fazer o ciclo de Krebs, que vão fazer várias coisas dentro da mitocôndria. Bom, vamos lá. Se eu tiver mutações, letra A, no gene da mitocôndria, eles ocorrem apenas em genes estruturais, mas não em genes que codificam RNA transportador e RNA ribossômico. Bom, gente, é o seguinte, a mitocôndria, se eu tiver mutação no gene da mitocôndria, vai poder ter todo tipo de mutação. Posso ter mutação em gene estrutural, posso ter mutação em gene operador, posso ter mutação em todo que é tipo de gene. Então, o item A, ele está falando assim, é uma coisa bem específica só para um tipo de gene. Não é verdade. Se eu tiver mutação no gene da mitocôndria, pode ser em qualquer tipo de gene. Letra B de bola. Eles nunca causam doenças em humanos. Gente, se você tiver problema no gene da mitocôndria e você, por exemplo, lembra lá, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, ATP sintase. Imagina se sofrer mutação em algum gene codificando alguma proteína dessas e você não produz energia, não produz ATP direito. Então você pode ter uma doença nesse caso, porque uma doença seria uma má funcionalidade da mitocôndria. Letra C. Essas mutações são transmitidas de um pai afetado para os filhos. Não, gente, a tua mitocôndria veio da tua mãe, você não tem mitocôndria do teu pai, esquece disso, mitocôndria é herdado de mãe para filhos, sempre, porque as mitocôndrias que você herda, elas estão no óvulo da sua mãe e o espermatozoide perde as mitocôndrias, tá? Então você herda as da sua mãe consequentemente. Letra D de dado. Elas são transmitidas exclusivamente de mães afetadas para filhas. Não, é para filhas e filhos. Não importa se você é XX ou XY. O óvulo veio da tua mãe. Se veio do óvulo da tua mãe, se for menino também, tá? Para com isso. Letra E. Eles causam doenças devido a defeitos na fosforilação oxidativa? Sim,
pode causar doença devido a defeito nas enzimas da fosforilação oxidativa. Vamos supor que tem um gene aqui para o complexo 1 e você morreu esse teu gene, teve uma mutação que silenciou esse gene. Imagina se não tem o complexo 1, o que vai acontecer com o NADH? Como que o NADH vai dar os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons? Você vai ter problemas, tá? Isso é um exemplo que eu estou dando. Vai que você tem defeito na produção da ATP sintase, não produz ATP sintase. Isso é uma doença, isso é um problema que você pode ter, tá? Então a letra E está correta por conta disso. Porém, por que foi explicado tudo isso aqui junto? Porque aqui a gente está falando de gene estrutural. Aqui você deveria entender que não existe só gene estrutural. Eu posso ter gene operador aqui, por exemplo. Cadê o gene regulador, perdão? Eu posso ter gene, outros tipos de gene. Aqui eu mostrei mais a diferença de gene regulador com gene estrutural, que é um par aí que a gente tem, tá bom? E é isso, espero ter contribuído.